Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso segundo encontro da leitura do profeta Joel. Hoje vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores do país, pois o dia de Javé está chegando e já está perto. Será dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como o escurecer estende-se sobre os montes um povo numeroso e forte. Nunca houve povo igual a esse, e nunca mais haverá por muitas gerações. Diante dele vai um fogo que devora. Atrás dele, uma chama que incendeia. Diante dele, a terra é um jardim do paraíso. Atrás dele é um deserto arrasado. Nada se salva. Seu aspecto é como de cavalos e como cavaleiros que correm. Seu ruído é como de carros que vêm saltando pelos cumes dos montes, estalando como chama que devora a palha, como poderoso exército em ordem de batalha. Os poderosos se assustam na presença dele. Ficam todos pálidos de medo. Avançam como soldados valentes, como guerreiros escalam a muralha. Cada um vai no seu caminho, sem se desviar da fileira. Uns não estorvam os outros. Cada um segue o seu rumo. Mesmo que as lanças caiam ao seu lado, eles não se detêm no caminho. Invadem a cidade, escalam a muralha, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles, a terra treme e o céu se abala. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas perdem o brilho. Javé faz ouvir a sua voz à frente do seu exército. Seus batalhões são os mais numerosos. São valentes os encarregados de executar a ordem de Deus. Grandioso e terrível é o dia de Javé. Quem poderá suportá-lo? Rasguem o coração e não as roupas. Versículo 12. Pois agora, oráculo de Javé, voltem para mim de todo o coração, fazendo jejum, choro e lamentação. Rasguem o coração e não as roupas. Voltem para Javé, o Deus de vocês, pois ele é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. Se arrepende das ameaças. Quem sabe ele volte atrás e se arrependa, deixe para nós bênção, oferta e libação de vinho para Javé, o dia de vocês. Toquem trombeta em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia, reúnam povo, organizem a comunidade, chamem os velhos, reúnam jovens e crianças de peito. O jovem esposo sai do quarto, a jovem esposa deixa o seu leito. Os sacerdotes, ministros de Javé, venham chorar entre o pórtico e o altar, e digam:
Javé, tem piedade do teu povo. Não entregues a tua herança à vergonha, à caçoada das nações. Por que se deveria dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Esse é o texto que nós vamos refletir hoje. É o segundo encontro de Joel. Versículo 1. Toquem a trombeta em Sião. Deem o alarme no meu santo nome. Tremam todos os moradores do país, pois o dia de Javé está chegando e já está perto. Então esse, é o primeiro, o início do segundo capítulo, que nós acabamos, Então ele diz: toque a trombeta em Sião, dê um alarme no meu santo monte, tremam todos os moradores do país, pois o dia de Javé está chegando e já está perto. O profeta Joel, usando a figura da invasão dos gafanhotos, vai descrever o dia de Javé, onde Deus, em seu julgamento, irá manifestar a verdade de cada um. Este acontecimento deve levar os seres humanos a reexaminarem seus projetos, refletindo o sentido da vida e da história. As trombetas funcionam como um alarme. Convite a atenção ao dia do Senhor. Em Sião, dá um aspecto litúrgico à cena, que será desenvolvida no capítulo 2. Agora, a invasão dos gafanhotos, que aconteceu no interior, invade a cidade de Jerusalém, que ficará impotente. As trombetas, shofar, trombeta de chifre de carneiro, era usado para chamar as tropas para a batalha, ao aproximar do inimigo. Um sinal de alerta. Os habitantes tremem, impotentes com a invasão dos gafanhotos. Esse dia é chamado Dia de Javé. O aproximar desse dia. O dia de Javé tem um conteúdo escatológico, o julgamento final de Javé. Versículo 2. Será dia de trevas e escuridão, dias de nuvens e de negrume, trevas. Como escurecer, tendo-se sobre os montes um povo numeroso e forte. Nunca houve povo igual a esse, e nunca mais haverá por muitas gerações. A nuvem de gafanhotos escurece o céu, dia de trevas e escuridão, que vem dos montes, do interior para a cidade, dos campos para a cidade. Se esperava o sol, a luz, e vem a nuvem de gafanhotos. O povo numeroso pode se referir a um povo, um exército ou tropa, mas se sabe que na época de Israel não era ameaçado, na época Israel não era ameaçado por nenhuma força militar. Se refere aqui então aos gafanhotos. Os gafanhotos se aproximam e geram dias de trevas, de nuvens de gafanhotos, que escurecem o céu, que vem dos montes até a cidade, assemelhando a um povo numeroso e forte. Foi uma situação única. Não se sabe da existência de uma praga como esta e nem haverá no futuro. O autor acentua uma hipérbole para descrever a invasão dos gafanhotos. Diante dele vai um fogo que devora. Atrás dele, uma chama que incendeia. Diante dele, a terra é um jardim do paraíso. Atrás dele é um deserto arrasado. Nada se salva. Neste versículo 3, nós encontramos
Este deserto vai ao encontro da cidade. E enquanto caminha, leva à destruição. Devoram como as chamas que tudo consome. O fogo é também lembrado como uma manifestação de Deus, uma teofania. A terra, que era como um jardim do Éden, depois será um deserto desolado. Com os gafanhotos, nada se salva. Tudo devora, destroem tudo. Versículo 4. Seu aspecto é como de cavalos e como cavaleiros que correm. Seu ruído, versículo 5. Seu ruído é como de carros que vêm saltando pelos cumes dos montes, estalando como chama que devora a palha, como poderoso exército em ordem de batalha. Jó compara os gafanhotos a cavalos. Ambos pulam. O som dos gafanhotos vem aqui comparados ao som de carruagens ou do estalar do fogo. Assemelham o exército em batalha. As imagens aqui imitam o que significam. Os sons dos cavalos, a galope, os sons dos gafanhotos. Este fogo se sente no texto original com o uso das palavras. Versículo 6. Os povos se assustam na presença dele, ficam pálidos de medo. Com o barulho e o que fazem, arrasando tudo, o exército de gafanhotos paralisa o inimigo. Este ataque afeta a todo o povo da cidade, que ficam apavorados. Versículo 7. Avançam como soldados valentes, como guerreiros escalam a muralha, cada um vai no seu caminho, sem se desviar da fileira. A nuvem de gafanhotos chega à cidade. Eles são como soldados, guerreiros, que escalam a muralha da cidade, como um exército bem orientado. Avança em movimentos rápidos e em perfeita ordem. O ataque é intenso, sem interrupção. Em 1915, houve uma invasão de gafanhotos em Jerusalém. Pôs a imagem deste livro de Joel diante de uma realidade. Gafanhotos cobriam toda a Torre de Davi e o consulado americano. Versículo 8. Uns não estorvam os outros. Cada um segue seu rumo. Mesmo que as lanças caiam ao seu lado, eles não se detêm no caminho. Eles vêm como movimento ordenado, em linhas e filas, que as lanças não rompem. Continuam o caminho. Versículo 9. Invadem a cidade, escalam a muralha, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. A cidade é invadida pelos gafanhotos. Nada escapa. Entram até na casa pelas janelas. E usam a metáfora para dizer, são como ladrões. Versículo 10. Diante deles a terra treme e o céu se abala. O sol e a luz se escurecem e as estrelas perdem o brilho. Quando a cidade santa foi toda conquistada, o universo estremece. Expressa o dia do Senhor, a escatologia, o dia final do julgamento divino. Quando o Senhor vier a julgar e sentenciar. O tempo perde seu sentido.
O dia do Senhor é um dia que se opõe ao criar. O autor quer expressar a unidade do universo e sua participação nos grandes acontecimentos da história. Para Joel, a praga dos gafanhotos foi um acontecimento histórico, que pré-anunciava e garantia o futuro dia do Senhor, que será tratado nos capítulos 3 e 4 deste livro. Versículo 11. Javé faz ouvir a sua voz à frente do seu exército. Seus batalhões são os mais numerosos. São valentes os encarregados de executar a ordem de Deus. Grandioso e terrível é o dia de Javé. Quem poderá suportá-lo? É Deus que é Senhor da história. Nada escapa às suas mãos. Astros e meteoros são seu exército, que cumprem suas ordens. Toda ordem criada forma o exército de Javé, que executou a ordem de Javé. Este dia do Senhor se manifesta como um dia terrível. Deus age para julgar seu povo. Nada pode contra ele. Javé vem como general destruidor. Não se retrata aqui de um exército qualquer, mas do exército escatológico que o Senhor dirige em pessoa. Os espectadores importantes ficam em atitude penitencial. Eles nada podem fazer. Mas Joel irá lembrar: não basta atitude penitencial, se deve mudar de vida. Rasguem o coração e não as vestes. Versículo 12. Pois agora, oráculo de Javé, voltem para mim de todo o coração, fazendo jejum, choro e lamentação. Javé convida à conversão. Não uma penitência vazia, mas do coração, autêntica, uma mudança interior. Ainda existe tempo para um retorno a Deus. Javé chama, então, ao arrependimento. Joel não desaprova o culto, mas deve ser feito de coração. A volta do povo corresponde à volta para Javé, que tem compaixão. Não basta um rito exterior, mas unidos em súplica pelo perdão divino. Javé conhece o ser humano por dentro. Versículo 13. Rasguem o coração e não as roupas. Voltem para Javé, o Deus de vocês, pois ele é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor, e se arrepende das ameaças. Esta definição de Javé Senhor Deus faz parte das fórmulas litúrgicas no templo, da liturgia penitencial. O resultado esperado do arrependimento é que Javé agirá diante do povo que suplica, trazendo perdão, pois ele é misericórdia. Piedade, compaixão, lento na cólera, cheio de amor, e se arrepende das ameaças. Então, mudem, diz o profeta Joel. O sinal dos gafanhotos ajude o povo a pedir perdão de suas culpas e obtenha o perdão divino. Versículo 14. Quem sabe ele volte atrás e se arrependa, deixe para nós a bênção. Oferta e libação de vinho para Javé, o Deus de vocês. O Senhor não vem de forma mecânica. Não é o homem que coloca prazos a Deus. Aqui se ouve uma voz do profeta. O povo deve se colocar com humildade nas mãos de Deus.
A bênção de Deus chega ao culto dos dons da terra. Que este tempo de penúria e destruição dos gafanhotos passe e que venha a bênção, quando se terá vinho e ofertas para Javé no templo. Aqui se trata da bênção futura. Versículo 15. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum, convoquem uma assembleia. Versículo 16. Reúnam o povo, organizem a comunidade, chamem os velhos, reúnam os jovens e crianças de peito. O jovem esposo sai do quarto, a jovem esposa deixe o seu leito. O alarme convida o povo à penitência e jejum. É uma convocação para todos formarem uma assembleia penitencial. Então aqui o alarme. Toquem a trombeta em Sião, no templo santo. Todos são chamados, desde os idosos às crianças, ao jovem esposo, na lua de mel e sua jovem esposa. Todos são chamados. Não existem festas de casamentos, com músicas, cantos, danças de alegria. Todos são chamados, então, à penitência. Versículo 17. Os sacerdotes, ministros de Javé, venham chorar entre o pórtico e o altar, e digam: Javé, tem piedade do teu povo. Não entregues a tua herança à vergonha, à caçoada das nações. Porque eu deveria dizer entre os povos: onde está o Deus deles? A súplica dos sacerdotes e ministros de Javé, os responsáveis pelo culto, que junto com o povo suplica perdão e misericórdia. Eles querem a misericórdia divina. A súplica: tem piedade do teu povo. Não entregue tua herança à vergonha, à caçoada das nações. A praga dos gafanhotos é sinal de que Deus deixou acontecer. Essa praga, então, seria um sinal da fraqueza do Deus de Israel, que para eles seria, então, motivo de chacota dos outros povos e uma vergonha. Os judeus teriam que se submeter a outros povos que têm seus deuses, que os protegem contra as calamidades. Então, a derrota do povo de Israel significava que o Javé era um Deus fraco, porque os deuses maiores se impuseram sobre Javé. Mas a questão não é essa. Deus consentiu com esta situação para poder, então, chamar esse povo à conversão, tomar consciência do mal feito e voltarem de coração para Javé. Porque o povo na miséria se tornaria vergonha perante as nações? Isto porque teria que recorrer a outros povos a fim de comprar alimentos a preços exorbitantes. Eles vão aproveitar da situação de fome do povo de Israel e vão aproveitar então e vão procurar enriquecer diante da miséria que o povo está passando. Os países iriam então vender a preços exorbitantes, ganhando em cima da miséria do povo de Deus e fazendo com que o povo se endividasse. E teriam que ouvir dos outros povos: porque se Deus não os protege? Isto era humilhante. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.